Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, podcast da ProScout onde apresentamos os talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana tenho a companhia do Diogo Castela, colaborador de Scouting na ProScout, e durante a próxima meia hora iremos trazer aqui à discussão alguns dos maiores talentos ainda sub-23 que estão presentes na fase de acesso à segunda liga, selecionando um jogador por equipa. Relembro que no nosso site também podem consultar um guia sobre cada uma das equipas desta fase do Campeonato de Portugal e onde podem consultar mais em detalhe cada uma das equipas, os seus detalhes coletivos, os treinadores e os jogadores-chave de cada plantel. Antes de começarmos com os jogadores do episódio de hoje, penso que também é importante dar aqui um enquadramento atual desta fase de subida. Na Zona Norte, à data desta gravação, temos o Trofense em primeiro lugar, seguido por Pevidém, Braga B e Anadia. Na Zona Sul, temos em primeiro lugar o Estrela, seguindo de Torriense, Leiria e Vitória de Setúbal. Diogo, bem-vindo. Vamos então aos jogadores que selecionamos e começando também aqui pela Zona Norte. E seguindo a ordem da tabela, vamos então começar pelo Trofense, em que o jogador que nós selecionamos é o Benny Mukendi, um jogador angolano de apenas 18 anos, ele nasceu em 2002, e que esta temporada tem ao todo 13 jogos, onde somou 998 minutos, e apesar de não ter contribuído com nenhum golo nesta campanha do Trofense. Só a título de curiosidade, ele também é internacional sub-19 pela Angola, sub-17, peço desculpa, tendo participado inclusivamente no Campeonato do Mundo sub-17 de 2019. Diogo, fala-nos aqui um bocadinho do Mukendi, o que é que tu gostas mais de ver nele, o que é que não gostas, e projeta aqui um bocadinho o seu futuro a curto prazo, nestas próximas épocas, até onde achas que pode chegar este jogador? Olá David, é sempre um prazer poder participar no Scout Radar, na tua companhia, onde podemos abordar os jogadores que estão mais em voga no Campeonato de Portugal, neste caso nas equipas que estão na luta pela subida à segunda liga e com os jogadores sub-23 que estão em destaque, na nossa opinião, que destacamos um por equipa de entre as 8 candidatas. Da série Norte, as 4 da série Norte e as 4 da série Sul. Em relação ao Mukendi do Trofense, é realmente um jogador muito interessante, é um médio que tanto pode jogar como número 6 ou como número 8, é um jogador fisicamente poderoso, um jogador muito forte no jogo de combate, bola aérea, na pressão, é um jogador que identifica muito bem os timings de pressão, ou seja, receber de costas, tomar recepções, esse tipo de bola no ar, é um jogador que identifica claramente esses momentos e é muito agressivo. E com bola, é um jogador de recorde técnico, não é um jogador de passe vertical, mas é um jogador também de transporte de bola e é um jogador que simplifica processos. É um jogador claramente que pode chegar a uma segunda liga, no mínimo. Acho que o Trofense fez aqui uma boa aquisição, porque este é o primeiro ano dele em Portugal. É uma das jovens promessas angolanas, participou inclusive no Campeonato do Mundo de Sub-17, como referiste bem, e sem dúvida que pode chegar a outros patamares. É alguém que permite à equipa voar, por assim dizer, que ele garante um equilíbrio muito grande à equipa, e acho que caso melhore a sua forma de estar nos últimos 30 metros, se chegar mais vezes à área, se fizer mais golos, acho que é isso que lhe falta para ser um pouco mais completo, porque ele a nível de posicionamento e de disponibilidade e de entendimento do jogo, acho que já está num ponto de maturação bom para passar a uma próxima etapa. Exatamente, e sendo o Trofense estando atualmente em primeiro lugar, eu não sei qual é que são as tuas previsões para as duas equipas que vão subir. Queres também abordar um bocadinho esse assunto? Eu confesso que uma das equipas por quem tenho, porque eu acho que vai subir, é o Torriense, na série Sul. Na série Norte, acho que vai ser
Acho que pode cair para qualquer uma das 4 equipas, embora na Série Sul acho que já se percebeu que vai ser a luta entre o Estrela e o Torriense, vai ser ali até ao fim. Mas o Trofense claramente vai estar na luta até ao fim, porque é uma equipa que, mais do que os seus valores individuais, é uma equipa que joga bem. A proposta de jogo é uma proposta muito boa e ajustada ao perfil dos jogadores que tem, com as várias posições e com as várias missões que cada um tem dentro do campo. E portanto acredito que este fim de semana já vai ter um jogo muito importante em casa, perante o Braga B, que é outro candidato, também tem 3 pontos. O Trofense já fez 2 jogos fora e acredito que se o Trofense este fim de semana vencer, dá aqui um passo de gigante rumo à subida. Se tivesse que apostar, seria Trofense e Torriense. Sim, e portanto, ou seja, o Benny poderia estar porque o meu seguimento era se ele seria jogador de segunda liga com o Trofense ou com outra equipa, se podias ver ele a sair do Trofense para a segunda liga na próxima época. Pronto. Sim, sem dúvida. Acho que então podemos passar ao próximo jogador e vamos agora aqui falar do Chico, do Pevidem. Nós aqui fizemos um bocadinho de batota porque o Chico na verdade é de 97. Exatamente. É de 97 porque pronto, já fez os 24, mas no Pevidem também não estava fácil, daqueles jogadores que, apesar de terem alguns jogadores jovens, não são muito utilizados esta época, e é um plantel em que o 11 base e os jogadores mais utilizados são todos jogadores um bocadinho mais batidos e com mais idade, e portanto o Chico era o jogador dentro do 11 habitual que estava aqui no limiar dos 23, 24 anos, e foi por isso também a nossa seleção, por isso o porquê da nossa seleção do Chico. Pronto, ele é um jogador que esta época fez 20 jogos, 19 no Campeonato de Portugal e 1 na Taça de Portugal, e contribuiu com 2 golos nesta caminhada do Pevidem, que tem sido surpreendente para todos, um clube que subiu da Distrital e que está agora aqui a tomar a dianteira também deste mini campeonato da fase de subida para a segunda liga. Seria também um feito extraordinário um clube subir da Distrital para a segunda liga em apenas 2 anos. Diogo, então fala-nos aqui um bocadinho do Chico e descreve-nos aqui quem ele é como jogador. Em primeiro lugar, acho que convém dizer que jogadores como o Chico são o espelho daquilo que é o Pevidem. Jogador com o seu percurso feito sempre nos campeonatos distritais, neste caso da F Braga, um jogador que já é a segunda subida que tem, que é um jogador que também já estava no berço, ou seja, subiu com o berço também, e que no Pevidem, a imagem daquilo que era a equipa, que estava perfilada para ser uma equipa a jogar para não descer, e lá está, este tipo de jogadores superaram-se à imagem daquilo que tem sido o clube, e está aqui estamos a falar agora nele, de forma merecida, porque é um jogador que claramente tem mostrado que merece no mínimo estar na terceira liga na próxima época, mas acho que é um jogador que tem tudo para crescer. É assim, ele é médio defensivo, é um trinco à moda antiga, um trinco que sabe ler muito bem o jogo, sabe se posicionar muito bem defensivamente, entende muito bem os 4 momentos de jogo. É um jogador, nota-se que é muito equilibrado, não é um jogador de recorte técnico fino, por assim dizer, mas é um jogador muito eficaz nas suas ações. No raio da ação onde ele está, sabe fazer as coisas muito bem, não é alguém muito vistoso. É um jogador muito importante, como eu costumo dizer, é um jogador que o bom trinco é aquele que rouba o trabalho à defesa. E ele sabe fazer isso muito bem, compensa muito bem as subidas dos laterais também. É alguém que, do ponto de vista defensivo, de equilíbrio da equipa, é alguém que sabe se comportar muito bem. Acho que, no entanto, se ele fosse um pouco melhor com bola, é um jogador, por exemplo, a nível de passo curto muito bom, mas a nível de passo longo não é assim tão forte, ou de passo em profundidade não é assim tão forte, mas acho que é um jogador que, se melhorar a progressão com bola, se chegar mais aos últimos 30 metros, for até um pouco mais exímio nas bolas paradas, quando aparece na área, porque ele é um jogador que vai à área, acho que poderá evoluir para outro patamar e ficar com números melhores, porque as estatísticas também ajudam a explicar algumas coisas. Mas acho que é aqui um jogador que temos que ter muito em conta, e é alguém que, para estar a este nível, vindo dos campeonatos distritais também, é alguém que tem que ter um sentido de resiliência
muito forte, é alguém que nota-se que é muito forte mentalmente, até porque a pressão é outra completamente diferente. E ele tem mostrado mesmo os momentos de pressão, porque o Previdem ao início era uma surpresa, mas com o decorrer do campeonato a pressão foi aumentando, quer queiramos, quer não, e eles foram alimentando esse sonho com os jogadores como o Chico. E, portanto, acho que é um jogador que pode vir a se ingrar nos campeonatos profissionais. Não é tão consistente, nem está num ponto de maturação tão grande como o Candy, por exemplo, mas é um jogador que pode perfeitamente jogar uma segunda liga. Sim, concordo em absoluto. Pronto, acho que então podemos. Agora tivemos dois médios mais defensivos e agora vamos falar de um pouco mais ofensivo. Eduardo Schrull, do Braga, ele que é Schrull de alcunha, ele não se chama Schrull, mas que desde que me lembro sempre foi chamado assim. Suponho que tenha sido por causa do alemão. E que é um jogador que também fez aqui o seu percurso pelas camadas do Braga, portanto fez a sua formação praticamente toda no Braga, e é também a este nível de equipa B que ele tem atuado no Campeonato de Portugal. Portanto, é um jogador que esta época fez 22 jogos, marcou 5 golos e tem quase 2.000 minutos. Portanto, um dos jogadores mais utilizados do Braga e, portanto, e acho que até inclusivamente de todo o Campeonato de Portugal. E, portanto, também é um jogador que nós já destacámos anteriormente, noutras alturas. É da geração de 2001, portanto 19 anos, e que é um jogador em que o Braga também acredita muito e tem grandes esperanças que possa ser um jogador que depois poderá contribuir para a equipa principal. Diogo, queria então perguntar qual é que é a tua opinião sobre este jogador e depois deixas aqui 2 ou 3 notas sobre os teus pontos fortes e pontos que ainda tem que melhorar. Exatamente. Em primeiro lugar, dizer que se o Braga B fez um campeonato tão bom na primeira fase e se ainda agora é um candidato claro à subida à segunda liga, é porque muito do seu jogo passa pelo Chula. O Chula é um jogador que tanto pode jogar a 8 como pode jogar a 10, mas é um jogador que entende muito bem o jogo, é um dos motores desta equipa, na minha opinião é o cérebro desta equipa, ele até é um jogador que com uma intensidade brutal, com bola e sem bola, é um jogador extremamente agressivo, que entende muito bem todos os momentos de jogo, é um jogador claramente na minha opinião, ele é melhor como 8, é um jogador de área a área, é um jogador que sabe fazer quase tudo bem. Agora é assim, é um jogador de transporte de bola, de finta, entendimento do espaço, tanto joga um toque como 2 toques, um jogador que sabe ler o jogo, quer a nível de posicionamento ofensivo e defensivo. Aquilo que lhe falta é realmente, com a chegada à área que ele tem, é aparecerem mais golos, porque acho que um médio que tenha golos cada vez mais é valorizado, e vejamos o caso até de grandes ligas. Os grandes médios são aqueles que, pelo menos aqueles que têm maior destaque e que são os mais caros, são aqueles que fazem mais golos, que também resolvem jogos e aparecem muito bem nos últimos 30 metros, quer com assistências, quer com golos. Acho que é isso que falta ao Chula, mas é claramente um jogador de segunda liga e pode perfeitamente ser um jogador de primeira liga. Assim o Braga também lhe dê essa estabilidade e acredito que se o Braga B na próxima época estiver na segunda liga, ele rapidamente dará o salto, quiçá experienciar a equipa principal. É um jogador com muita qualidade mesmo. Sim, eu diria que é um jogador que, em princípio, fará a pré-época, pelo menos com a equipa principal, não é? Exatamente. E a partir daí, depois é trabalhar também para ganhar o seu espaço. Sabemos que o plantel do Braga tem muitas opções também para essas posições, mas é um jogador que trabalhando com a equipa principal e mostrando todo a sua qualidade também poderá surpreender e até ser já boa opção para a próxima época, até para um Braga que cada vez mais quer chegar perto dos outros 3 grandes e disputar títulos a nível nacional e fazer brilharetes na Europa. Portanto, acho que é um jogador que é já de presente e não é tão de futuro, quase que podemos dizer assim. Não sei se concordas. Exatamente, eu concordo com tudo aquilo que disseste e por isso é que eu disse que eu acredito que ele é um jogador que no prazo de 2, 3 anos poderá estar na Primeira Liga e a jogar, não é estar lá só para fazer número, é alguém que está aí pronto para jogar, que ele com bola, o jogador valoriza-se com bola, é no trabalho com bola,
Sem bola também faz um grande trabalho, mas com bola ele é fortíssimo e não há assim tantos jogadores com as características que eles têm com bola. Por Uhum. isso temos aqui o Braga tem ali um diamante. Sim, e não é o único, porque esta equipa B do Braga e mesmo a equipa de sub-23 Gente tem recheada ali, de talentos. tem ali jogadores que podem perfeitamente ser a base da equipa principal de um Braga bastante forte dentro de 3, 4 anos, diria. Portanto, Exatamente. O Braga se calhar vai também começar a olhar cada vez mais para dentro antes de ir encontrar opções no mercado e faz muito bem, porque acho que é um futuro que é o único futuro sustentável para as equipas portuguesas numa época e numa altura em que o futebol tem quebrado bastante os rendimentos devido à pandemia, não é? Portanto, também é aqui uma opção que cada vez, na minha opinião, vai ter que ser mais usada, é mesmo a questão da aposta na formação, e jogadores como o Raul fazem todo o sentido de chegarem lá. Acho que então podemos passar para o jogador do Anadia, que é o último jogador que temos aqui da fase norte, que é o Tumble Monteiro, um avançado de 20 anos, nascido em 2000, e que também tem aqui passado pela formação da Académica, e julgo que na época passada estava na Distrital de Coimbra, salvo erro, na primeira Distrital, e que subiu então para o Anadia, e aqui foi também uma das peças fundamentais desta equipa, que também chega agora aqui a um campeonato, a um mini campeonato de subida, ainda com o sonho de poder subir. Pronto, ele esta época fez 22 jogos, 18 no Campeonato de Portugal, 4 na Taça, e ao todo marcou 6 golos, tendo aqui um registro até bastante interessante na Taça de 3 golos em 4 jogos. Pronto, ele é um jogador também de futuro, e que poderá ser aqui alguém que podemos também ouvir falar para outros clubes de patamares superiores. Diogo, explica-nos então aqui quem é o Tumble como jogador, e faz aqui também uma pequena previsão do que achas que pode acontecer no seu futuro próximo. Eu acho que antes de mais temos que dar aqui um destaque ao Anadia pelo seu scouting, porque não é fácil identificar um jogador com uma idade tão tenra como o Tumble, que é o caçula deste grupo que nós aqui escolhemos de jogadores, porque ele é um jogador, embora tenha tido formação na Académica, jogador dos campeonatos distritais, a passar rapidamente com o Campeonato de Portugal, na série mais forte e mais exigente de todo o Campeonato de Portugal, a jogar numa equipa com aspirações de subida, e mesmo assim jogar, alguém acreditar neste jogador não é fácil, é mesmo porque alguém vislumbrou nele talento, algo diferente, e depois apostar neste tipo de jogadores. Ainda para mais, na posição em que ele joga, em que alguns dos melhores jogadores do Anadia jogam na sua posição. Não é fácil ganhar esse espaço. E isso demonstra claramente que o Tumble tem que ser um jogador de muito trabalho no treino, de muita aprendizagem. É um jogador que certamente quer trabalhar muito, quer estar sempre predisposto, com uma grande disponibilidade mental e física para aprender, para evoluir, para melhorar dia após dia. E logo aí demonstra um percurso que às vezes é passando nestes escalões todos, nestas fases todas, nestes momentos difíceis todos, e depois cria uma resiliência que se vem a afirmar mais tarde. E portanto, logo aqui temos um perfil psicológico de jogador que pode ser muito interessante caso chegue a um patamar profissional. Do ponto de vista das outras dimensões do jogo e do jogador, o Tumble é um jogador, ele joga como extremo como joga como ponta de lança, é um jogador com grande facilidade de aparecer nas zonas de finalização, um jogador muito forte no 1 contra 1, joga 1-2 toques, um jogador muito rápido, sabe cruzar, sabe rematar, é um jogador que ofensivamente é um problema para qualquer defesa, é um jogador desse ponto, do ponto de vista ofensivo, um jogador algo selvagem, ou seja, não é alguém tão formado. Hoje em dia os treinadores formatam muitos jogadores para defender, e até para atacar, e por vezes até eles retiram aquela criatividade e liberdade que eles precisam para fazer a diferença, e o Tumble claramente rasga com esse tipo de protótipo de jogadores que estão a ser agora formados. Ou seja, o Tumble é um jogador
que é aqui um diamante por lapidar, é um jogador muito forte, consegue segurar, joga muito bem de costas, é um jogador que consegue segurar muito bem a bola, encara a defesa sem algum problema, e depois quando a jogada do outro lado é alguém que aparece muito bem de zonas de finalização, tem golo, e isso não é fácil para a idade em que ele tem, ou o tipo de jogo que se pratica no Campeonato de Portugal, ainda para mais numa equipa com as aspirações do Anadim, que é um jogador que muitas das vezes fica cercado pelos jogadores e que a bola não chega tantas vezes nas máximas condições, muitas vezes está sozinho quase que contra o mundo, é um jogador que muitas vezes vive ali numa ilha e das poucas vezes tem a bola, é um jogador que mesmo assim procura fazer a diferença, não tem problema de fazer aquele trabalho sujo, por assim dizer, da bola ser metida para ele de qualquer maneira, ele ter que lá ir e segurar e levar a equipa para a frente e atacar a profundidade. Um jogador com defesa não pode perder muito o olho dele, porque ele movimenta-se bem entre linhas e não ataca a profundidade, e é claramente o jogador que acho não, tenho a certeza que vai chegar pelo menos a uma segunda liga e muito em breve. Exato. Eu olho para ele e quase que já podia dizer que ele tinha minutos, se calhar, ali nos plantéis de meia tabela para baixo da Primeira Liga. Eu acho que podia ser um jogador que até já está num nível que podia ser a opção também nessas equipas. Não sei se tu. Principalmente atendendo à idade que ele tem. Sim, exatamente. Portanto, é aqui um jogador que é uma aposta clara de futuro, apenas 20 anos. E o jogador evolui muito mais quanto maior o nível competitivo a que ele está sujeito em jogo e em treino. O jogador treina mais que o que joga e evolui muito mais, e hoje em dia os treinadores procuram partir o jogo, cada vez mais treinar o jogo jogando, e portanto quando uma pessoa começa a jogar com jogadores de mais qualidade, resolvem mais problemas também dos próprios jogadores, o jogador evolui, e sem dúvida que o Tumble está ali no ponto rebuçado para poder, no mínimo, chegar à segunda liga e afirmar-se. Sim, e é como estavas a dizer, não é? Quanto melhor estímulo tens para evoluir, melhor acabas por te tornar, não é? Quanto mais competição tiveres e tens esse foco e essa crença de querer te impor contra jogadores de grande qualidade, acabas por ter que trabalhar mais do que eles e ganhar mais calo. Acho que podemos então ir. Sim, acho que podemos então ir para a Série Sul. E vamos aqui começar pelo Estrela, que é um clube que também foi fundado, digamos, entre aspas, esta época. Foi a junção com o Sintra, com o Estrela da Amadora e com o Sintra Futebol Clube, e que o jogador que selecionámos é o Zé Pedro, um dos grandes craques deste Campeonato de Portugal, na minha opinião. Um defesa central com um perfil físico muito, muito interessante, e que também tem aqui passagens por Vitória de Guimarães e por Braga, também na formação. Portanto, aqui um jogador com boas bases nesse aspecto de formação, mas que esta época chegou então ao Campeonato de Portugal e impôs-se como um dos melhores jogadores, isto na minha opinião. Ele esta época tem 29 jogos, 24 pelo Campeonato de Portugal, 5 pela Taça de Portugal, tem 2 golos marcados no Campeonato de Portugal. E portanto também faço a minha deixa para passar para ti e perguntar-te a tua opinião sobre o Zé Pedro, e deixares aqui uns apontamentos sobre os teus pontos fortes. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu nos primeiros jogos que vi do Estrela da Amadora, toda a gente dizia que eles tinham uma equipa para subir divisão, e efetivamente acabaram por mostrar isso. E eu comecei a ver que tinham ali alguns jogadores que tinham vindo ou de campeonatos distritais ou de campeonato de Portugal, mas não tinha sido a top, ainda não tinham estado em equipas que subiram. E o Zé Pedro foi um dos jogadores que me chamou a atenção logo nos primeiros jogos, porque é um jogador que, ao nível do perfil daquilo que deve ser o defesa central, é alguém muito completo. É aquele central mauzão, mas muito limpo ao mesmo tempo. É alguém que, ao nível de posicionamento dos apoios, tirar a profundidade, alinhamento com o restante grupo do setor defensivo, é alguém que sabe quando é que deve marcar o ponta de lança e sabe quando é que deve retirar a profundidade. É alguém que, ao nível do perfil daquilo que deve ser um defesa central, é alguém já muito completo para a idade que tem. E depois com bola, é um jogador muito prático, é um jogador que não inventa e é muito eficaz naquilo que faz. E é um jogador que, mesmo ao nível do passo vertical, é um jogador que
que nota-se que tem escola de futebol, é alguém que nota-se que foi estimulado muito nesse sentido. É um jogador, e arrisco a dizer, é um jogador para a segunda liga, a equipa é grande, segunda liga, no mínimo. É um jogador que vejo num futuro próximo a estar numa equipa, pelo menos a integrar um plantel de uma equipa que joga na segunda liga para subir divisão. É um jogador que consegue interpretar muito bem todos, e depois, a nível de bolas paradas, também é muito forte. É um jogador que tem gol, é batedor de penaltis também na sua equipa. Isso também é muito importante, são sempre coisas que acrescem no jogador, e é um jogador que nota-se que, pela forma como ele está no campo, ao nível da comunicação, porque o defesa tem que ser alguém que comunica muito, porque Tem que ser um líder. Exato, e é uma pessoa que vê o jogo todo, porque quem está cá atrás vê o jogo todo. Está de frente, não é? Está de frente para o jogo, por isso mesmo é um jogador que sabe que todos os momentos, é rapidíssimo também, é muito importante, principalmente para equipas que queiram pressionar alto, porque não deixa muito espaço nas costas. E é um jogador que o perfil dele e a forma de estar, e até a sua personalidade, é alguém que comunica muito, é alguém que nota-se que até vai para cima dos colegas, não deixa que ninguém facilite, alguém que está sempre muito concentrado, e isto não é fácil. Não é nada fácil, e ele é aquele defesa que nota-se que intimida o avançado, porque o avançado tem que ter respeito pelo defesa, e ele respeita um princípio básico dos defesas: defesa para defender a baliza. No importante é sermos, no resto temos que somente fazer aquilo que sabemos, e depois, conforme a confiança for aumentando e também os resultados forem aparecendo, como é aparecendo, dá tempo para soltar e para fazer coisas mais bonitas. Mas um jogador muito interessante e muito competitivo. Sim, e mesmo essa questão que tu falaste de sair a jogar e etc., também temos que ter em conta o nível dos seus colegas, não é? Porque tu não sais a jogar sozinho, tens que ter alguém com quem conseguir trocar a bola, e essa pessoa ter a mesma qualidade que tu para te deixar bem, porque senão não vale a pena sair de trás se fazes um passe e o teu colega faz uma má recepção e o avançado recupera a bola e já foste, não é? Portanto, ou seja, quando subir o nível também dos seus companheiros, ele também poderá dar um passo importante nesse aspecto da construção. Por isso mesmo, lá está a questão que falávamos anteriormente do estímulo com quem treinamos e o grau de dificuldade que encontramos a começar em treino e depois a passar em jogo. Exato. E sabemos que num contexto mais elevado, em que os jogadores são mais bem acompanhados, por assim dizer, há mais trabalho de vídeo, há um trabalho mais individualizado, há um constante reajuste de movimentações e de gestos em treino, até porque todo tipo de treinos são filmados, os jogadores têm acesso a mais informação, sempre para melhorarem, para se potenciarem e até para se superarem dia após dia. E acho que o Zé Pedro também está aqui num estado de maturação, pronto a estar a esse nível. Uhum. Acho que podemos passar para o próximo jogador, que também já estamos aqui a chegar quase à meia hora, ainda temos aqui mais 3 jogadores para falar, portanto se calhar agora até temos que acelerar aqui um bocadinho o passo nestes últimos 3 jogadores. É o que acontece quando a gente fala do que gosta, deixamos-nos aqui perder um bocadinho a noção do tempo, mas vamos então para o Torriense e vamos para o Ricardinho, outro daqueles que eu acho que é aqui do top de jogadores do campeonato de Portugal. Ele que tem 22 anos, é de 98, e que ele pertence aos quadros do Santa Clara. Ele, portanto, está aqui por empréstimo no Torriense. Já na época passada tinha estado também ao serviço do Praiense por empréstimo, uma equipa que também estava sempre ali a lutar para subir, mas que infelizmente nunca o conseguiu, e que agora está também no Torriense a lutar pelos mesmos objetivos, e portanto só por este pequeno historial destas últimas 2 épocas já conseguimos perceber que é um jogador que é para estar neste patamar de subir de divisão, portanto nas equipas mais poderosas deste campeonato. Portanto, é um jogador que, estando no Santa Clara, também poderá, por exemplo, estar a fazer as contas, por exemplo, participar na pré-época de 2021-2022, e a partir daí também tentar ganhar um espaço no Santa Clara e disputar também a Primeira Liga. Diogo, começava a minha pergunta precisamente por aí: se achas que é um jogador que já vai ter capacidade para se impor no Santa Clara, pelo menos para ganhar lugar no plantel, e depois para aqui também deixares umas breves notas sobre o seu estilo de jogo. Em primeiro lugar, temos que dizer que o Ricardinho é craque. É craque, é um jogador com golo,
É um jogador que foge muito ao perfil de jogador que se vê no Campeonato de Portugal. É um jogador, claramente, a qualidade que tem. É jogador que tem que integrar na próxima época o plantel do Santa Clara, e caso não integre, acho que desta vez tem que ser emprestado a um clube de segunda liga, porque ele irá ter muita utilização e mesmo numa equipa que tenta jogar para a subida de divisão. Sim, eu diria. O Ricardinho é aquele jogador que os treinadores ao início não gostam muito, porque é aquele jogador que não defende muito, é aquele jogador que muitas vezes vem para trás a passo, muitas vezes acaba por não ter lugar nas equipas porque os treinadores estão mais preocupados em jogadores que fechem os espaços e as linhas de passe e que defendam, e depois quando esses treinadores normalmente estão apertados vão buscar os Ricardinhos para tentar salvá-los. São eles que depois tiram os coelhos da cartola, que rompem com todas as organizações das outras equipas. É um jogador muito forte num contra um, é um jogador que tem magia, capaz de driblar 2, 3 jogadores, um jogador que cruza muito bem, pressão na finalização, remata bem, pé direito, esquerdo, cabeça. É um jogador ofensivamente muito completo, e acho que ofensivamente é difícil ele melhorar. Claro que ele tem que melhorar é o trabalho sem bola, é muitas vezes a bola que não chega nas melhores condições, e ele ter que melhorar principalmente aquele trabalho mais físico. Ele não é um jogador de grande porte físico, por assim dizer, porque de resto ao nível da velocidade, da mudança de direção, da condução de bola, o drible, o cruzamento, o remate, o sentido oportunista também que ele tem, e aquela magia que ele tem, porque ele faz fintas, muitas delas algo espontâneo, tanto espontâneo como de brilhante. E acho que estarmos aqui a catalogar o Ricardinho como jogador de Campeonato de Portugal ou de Terceira Liga, acho que acaba por ser um insulto para ele mesmo. Ele tem que jogar no mínimo numa segunda liga, no mínimo. Mas acho que é um jogador que pode chegar perfeitamente a uma primeira liga. Tem muita qualidade, é craque. Sim, eu há bocadinho ia dizer que tu, quando falaste emprestado pelo menos a segunda liga, eu acho que ele arriscava-se a ter muitos minutos e tal, como tu disseste, mas eu acho que ele arriscava-se a ser mesmo o melhor jogador da segunda liga, praticamente. Não, tem muita qualidade. A imagem do que, por exemplo, aconteceu a época passada com um jogador como o Samu no Vizela, que era alguém que já fazia a diferença no Campeonato de Portugal, e que nós achávamos que era um jogador. Olha, este jogador pelo menos é para a segunda liga. O Exato. jogador vai fazer um bom campeonato e agora se calhar é o melhor jogador da segunda liga. Pois. E vejo o Ricardinho um pouco nessa linha. Nesse prisma, sim. Exatamente. Sim, eu concordo em absoluto. Sim, e acho que é uma boa deixa para passarmos então ao jogador do Leiria, que também é um jogador que, para quem nos segue há mais tempo, já é um jogador que nós falámos várias vezes, noutras ocasiões, que é o Leandro Antunes, um jogador também com passagens pelo Braga e também pelo Campeonato de Portugal. Nomeadamente, foi um dos destaques que nós tínhamos feito quando ele estava por empréstimo do Vila Franquense no Maranhense na época passada, em que em 30 jogos fez 16 golos, foi, salvo erro, se não foi o melhor marcador, foi um dos melhores marcadores do Campeonato de Portugal. E portanto esta época também aqui no Leiria, um patamar competitivo acima do Maranhense, portanto aqui a disputar também o acesso à segunda liga, e que então nesta temporada ele inclusivamente fez alguns jogos ainda pelo Vila Franquense a nível de segunda liga, e portanto no Campeonato de Portugal fez 11 jogos, marcou 4 golos, e portanto posso também dar aqui as estatísticas da segunda liga, apesar de não ser bem o contexto do episódio de hoje. Ele fez 15 jogos e marcou um golo, mas tendo sido principalmente suplente utilizado. E portanto também com esta deixa passo para ti, visto que é um jogador que já tem aqui experiência de segunda liga, diria que também é um jogador que já poderá perfeitamente para a época seguinte ser um jogador titular em contexto de segunda liga. Começa a minha questão por aí, se concordas com isso ou não, e depois deixas aqui também umas notas sobre quem é o Leandro como jogador. Exatamente, eu acho que o Leandro foi daqueles jogadores que fez o ano passado uma boa campanha no Campeonato de Portugal, mas não numa equipa para a subida, e acho que deu o salto demasiado rápido, e devia ter havido aqui um ponto intermédio, porque uma coisa é um jogador estar numa equipa de top de Campeonato de Portugal e passar para a segunda liga, outra coisa é uma pessoa estar numa equipa de meio de tabela
do Campeonato de Portugal e passar para uma da segunda Liga. Acho que devia ter havido aqui um caminho intermédio. E este tal degrau é o degrau que ele está a passar agora no Leiria, porque ele deu o salto demasiado cedo e depois chegou lá, não se impôs e teve que dar passos atrás. Mas acredito que esses passos atrás que ele está a dar e ao grau competitivo que este ano o Campeonato de Portugal e agora o Play-Off lhe deram, no fundo ele está a dar 2 passos atrás para ganhar balanço, para ir para a frente e afirmar-se claramente. Porque ele é um jogador, o sentido oportunista que ele tem é simplesmente fantástico. É um jogador muito repentino, ele é um jogador que dá a impressão muitas vezes que está desligado do jogo e depois de repente aparece sozinho com o guarda-redes, faz uma ruptura e aparece completamente sozinho nas costas da defesa. É um jogador que joga no limite fora de jogo, é um jogador que entende muito bem os timings de aceleração, os timings para lhe meterem a bola. Nota-se que alguém tem que ter uma grande relação com os jogadores, no fundo que o rodeiam no campo. É um jogador que tanto como quando joga como extremo, como ponta de lança, é um jogador que sabe finalizar de qualquer maneira, um jogador que remata muito bem, muitas vezes remata até de primeira em momentos que nós não estamos à espera e marca alguns golaços. É um jogador muito atrevido, mesmo quando joga como extremo, um jogador que gosta muito de jogar para a frente, um jogador que consegue receber bem a bola, joga bem de costas, é um jogador muito inteligente nas suas movimentações, o que eu acho que ele tem que melhorar um pouco, e também se calhar foi isso que fez com que ele não jogasse tanto a segunda liga. Então na segunda liga não tem também tanta a bola como tem ali, muitas vezes a bola não chega nas melhores condições, e obrigam a ir obrigam a um jogo mais físico onde ele não é tão forte, e acho que ele tem que melhorar nisso. Muitas vezes em escalões bem acima, também dependendo da proposta de jogo que o treinador tem e o tipo de equipa que tem, os colegas que o rodeiam, acho que também varia um pouco, porque muitas vezes a bola chega-lhe aos pés em más condições e é muitas vezes bola no espaço e ele vai lá numa luta contra o mundo, muitas vezes em inferioridade numérica, e acho que isso leva para um jogo mais físico, porque acho que é aquilo que ele tem que trabalhar mais um pouco, assim como o trabalho defensivo que ele tem que ter, porque de resto acho que é claramente um jogador para poder aparecer numa segunda liga e o mais rapidamente possível. Provavelmente na próxima época. Sim, olha, eu só te queria, antes de passarmos ao último jogador, queria só fazer aqui ainda uma questão sobre o Leandro, que era qual é que é a posição em que tu mais gostas de vê-lo? Se é extremo, se é aqui mais como avançado? Eu acho que ele sabe fazer bem um pouco das duas, mas também depende muito se joga em 4-4-2, se é um jogador que joga em 4-3-3. Eu acho que, por exemplo, o Leandro a jogar num 4-4-2 vai ter muitas mais facilidades, porque o 4-4-2 normalmente obriga a haver 2 avançados móveis, incluso à partida os extremos, por assim dizer. Então, os jogadores estão muito mais preocupados em defender e equilibrar o espaço quando a equipa está no processo defensivo, e as equipas passam muito tempo no processo defensivo. E o Leandro, mais desgastados. Exatamente, e o Leandro é um jogador que, se jogar nessas 2 posições de extremos alas, acho que não vai ter tanta facilidade, mas num 4-4-2 ele a jogar num dos 2 lugares da frente, acho que sem dúvida é o perfil que é a posição onde ele deve jogar mais, porque é alguém que se sente muito bem, quer a jogar entre linhas, quer depois atacar a profundidade, ou a cair no corredor lateral, a arrastar. Ele é um jogador que entende muito bem esse tipo de momentos. Muitas vezes é um jogador que arrasta o defesa consigo para criar espaço para que outros entrem no seu espaço. E acho que é um jogador muito inteligente nisso e sem dúvida tem que chegar a uma segunda linha. Sim, partindo então para o último jogador que trazemos hoje, aqui do Vitória de Setúbal, que é o Bruno Ventura, uma das revelações também deste campeonato. Até. Sim, também, eu diria que sim, porque é um jogador que salta diretamente dos Júniores, do Setúbal, pronto, depois do Setúbal ter sido relegado ao Campeonato de Portugal devido àqueles problemas económicos que acabaram por manter o Portimonense na Primeira Liga, mas é um jogador que provavelmente, como tu disseste, foi a maior revelação deste Campeonato de Portugal, num Setúbal que, salvo erro, ficou invicto na fase regular, digamos assim, do Campeonato de Portugal, e ele que depois era uma das principais figuras do jogo ofensivo do Vitória, a par, por exemplo, do Zequinha, que foi a grande figura da equipa. Ele
Esta temporada acaba por fazer 23 jogos e 9 golos, com quase 2.000 minutos de utilização, portanto aqui também uma utilização muito interessante para um jovem de apenas 20 anos neste contexto de Campeonato de Portugal, e também revela aqui a aposta do Setúbal em olhar para os jovens da sua própria formação nesta fase do clube que está a passar por algumas dificuldades. Portanto, Diogo, então para acabarmos, o que é que tu achas do Bruno Ventura e até onde achas que ele pode chegar, a que patamares vês o Bruno chegar no futuro, nas próximas 2-3 épocas, por exemplo? Antes de mais, temos que ver que o Bruno é um dos 3 jogadores do Campeonato de Portugal que já foi mais vezes nomeado para o 11 da semana. 7 vezes nomeado para o 11 da semana, e acho que não vai parar por aqui. Esse é o primeiro ponto. É sinal que também quem está a ver reconhece qualidade e reconhece que ele tem feito a diferença no Setúbal. A segunda coisa é que o Bruno tem claramente uma qualidade tremenda, e depois vamos voltar à questão que já falamos atrás, que é o Bruno é um dos jogadores que, para além da qualidade e do potencial que tem, que é como extremo, um jogador que aparece muito bem em zonas de finalização, é bom num contra um, cruza bem, um jogador até... As diferenças obviamente são grandes, mas o perfil de jogador dele é um jogador muito parecido com o Diogo Jota, alguém que já não é tanto, é aquele extremo que não é tanto um desequilibrador na linha, mas é um jogador que aparece na área a finalizar muito bem, quer de cabeça, quer com os 2 pés, é um jogador muito bom nesse ponto, sabe ler muito bem o espaço que deve ocupar nos últimos 30 metros e o timing de aparecer nos momentos certos. Mas depois é a velha questão que falamos anteriormente, que é o Setúbal tem vários jogadores que já jogaram Primeira Liga, e um deles é o Zequinha, e o Zequinha joga na frente, ou seja, muitas das assistências e muitas das jogadas que acontecem no setor ofensivo do Setúbal acabam em golo, ou o Zequinha a dar no Bruno, ou o Bruno a dar no Zequinha, ou até a darem no Camo, que é uma das maiores promessas do futebol moçambicano. Também apenas 21 anos. Exatamente, que é um jogador também com golo, ou seja, temos aqui um trio que todo ele marca golos, faz assistências, entende-se muito bem, e o estímulo a que o Bruno certamente tem treino é muito rico para ele poder se potenciar a ele mesmo. E o facto de ele também jogar com jogadores mais velhos, mais experientes, com mais qualidade, em que as jogadas acabam por ter sempre um princípio, meio e fim, quer dê golo ou não, promove um futebol diferente, e dentro desse coletivo o Bruno consegue sobressair, porque o peso dos golos também não está no Bruno, está muito mais no Camo e no Zequinha principalmente. E o Sim, Bruno, também um bocadinho no Frederico Mandi. Exatamente, e o Bruno usufrui desta liberdade e desta falta de pressão que tem. Mesmo que a equipa tenha a pressão não recai no Bruno, e o Bruno acaba por, entre as pingas da chuva, se libertar, que é aquilo que os jovens precisam, é de contextos libertadores para poderem mostrar tudo aquilo que eles sabem. E por isso mesmo acho que o Bruno, quanto maior o estímulo for agora daqui para a frente, mais o Bruno pode evoluir, porque não é nada fácil passar de um campeonato de júniores que nem chegou ao fim, a uma equipa de segunda liga, a jogar com vários jogadores com vários anos de primeira liga, e até noutros campeonatos, alguns deles, a jogar numa equipa para subir, e não é nada fácil daquilo que o Bruno está a fazer, e com golos, e com minutos, e muitas vezes a disputar até a sua posição com os jogadores com um currículo maior do que o deles, e não é nada fácil isto, e jogar a este nível, gosta da pressão toda, por isso o Bruno tem tudo para poder chegar a uma segunda liga. Agora, se me diz, é um jogador para a primeira liga já, não, acho que é preciso haver aqui mais um último degrau, uma última chamada antes de poder chegar à primeira liga, porque senão depois corremos o risco do Bruno, ainda numa idade muito precoce, chegar à primeira liga, não se afirmar e depois ter que retroceder muito mais. Ou seja, o Bruno tem que passar agora aqui por esta rampa até poder chegar ao pico que será a primeira liga, que não tenho dúvidas que o Bruno vai lá chegar. Sim, é um bocadinho o paralelo também do que falaste quando abordámos o Leandro Antunes, portanto também ali se calhar um passo em falso quando deu logo o salto para o Vila Franquense de segunda liga, neste caso no Bruno, se calhar até poderia ser primeira liga, como estavas a falar, mas é um jogador que sim, também concordo, acho que tem tudo para chegar dentro de 2-3 anos talvez à primeira liga e ser até
uma das figuras da equipa que o contrate, se for uma equipa de meia tabela. Portanto, acho que é um jogador com um potencial brutal para rendimento de Primeira Liga. Sem dúvida, eu concordo com tudo isso. Sim, Diogo, olha, pronto, acho que sim, chegámos aqui ao fim dos jogadores que apresentávamos hoje. Queria também aqui agradecer a tua presença, é sempre um prazer ter-te aqui e ter também os teus contributos de quem conhece muito bem estes jogadores todos que falámos hoje. É sempre muito enriquecedor para mim e para quem nos está a ouvir, certamente. Portanto, também queria despedir de ti com um abraço e com um agradecimento e também despedir-me de quem nos está a ouvir com um abraço e até à próxima. Eu que agradeço o teu convite e sempre que for possível estarei cá para apresentar os jogadores aqui no Scout Radar, para todos aqueles que nos seguem e que também acompanham os campeonatos que nós aqui abordamos. Então, até uma próxima, um abraço. Um abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!